Glória a Deus, seja bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Vamos iniciar mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Já estamos na nossa sexta lição, cujo o tema é o envio dos 70 e o bom samaritano. E o seu textual, a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 27. E a verdade prática vai dizer que o amor a Deus e ao próximo, recomendado por Jesus, só se torna realidade através da evangelização e discipulado que fazemos pelo exemplo de vida completado com palavras. A nossa lição está dividida em 3 unidades. A primeira unidade vamos falar a respeito da Galileia para Jerusalém. A segunda unidade vai falar de Jesus envia os 70 e a terceira unidade vai falar o bom samaritano e visita a Marta e Maria. A revista também tem 3 objetivos que devemos alcançar ao longo da ministração. Primeiro objetivo, enfatizar a vocação missionária da igreja. Segundo objetivo, compreender que o papel da igreja é pregar em qualquer contexto. E o terceiro objetivo, defender e conservar a verdade evangélica. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. Gostaria de agradecer a todos, aos meus irmãos e minhas irmãs que cooperam conosco, já estão inscritos no canal, assiste a nossos vídeos semanalmente, deixa o seu gostei, nosso muito obrigado, obrigado mesmo por ser o nosso cooperador. E também gostaria que você, meu irmão, minha irmã que assiste, já nos assistiu outras vezes, e se esse conteúdo de alguma forma coopera, agrega algo a você, deixe seu like, inscreva-se no canal, seja o cooperador também junto conosco, e isso vai estar fortalecendo o nosso canal. A introdução da revista vai mostrar que o capítulo 9 e o capítulo 10 vai dizer que Jesus ele envia os seus discípulos, comissiona seus discípulos, e ele os envia com poder e autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para libertar agora os cativos da mão do inimigo e também anunciar o reino de Deus. Isso vai marcar o fim do ministério de Jesus pela Galileia e o início agora da sua peregrinação em Jerusalém. Também ele vai passar ali por Samaria, onde ele é rejeitado, e também ele vai promover grandes ensinamentos, como o ensinamento ali do samaritano, o bom samaritano. O evangelista Lucas traz ensinamentos exclusivos que só ele traz em detrimento dos demais evangelhos, como por exemplo, Jesus é rejeitado pelos samaritanos, está lá em Lucas capítulo 9, versículo 51. Também o envio dos 70, está lá no capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Fala também do retorno alegre dos 70, que está lá no capítulo 10, versículo 17. Fala também do bom samaritano, versículo 29 ao 37 do capítulo 10. E também fala da visita a Marta e Maria, então no versículo 38 a 42 do capítulo 10. São assuntos exclusivos que só o evangelista Lucas apresenta no Evangelho. A primeira unidade vai tratar a respeito da Galileia para Jerusalém. Vamos observar que Jesus ele está na Galileia, está ali pela proximidade, está ali pela sua própria região, e ali ele já proporcionou muitos milagres, muitas curas, libertações, multiplicações de peixes, ressuscitação de mortos, e agora ele vai para Jerusalém. A gente precisa observar que quando Jesus começa o seu ministério, chama muita atenção, aonde muita gente agora vem à busca de Jesus, procura Jesus, já ouviram falar de Jesus,
até mesmo ali o templo, né? O templo de Jerusalém já havia mandado uma comitiva para verificar quem era Jesus, porque os seus grandes feitos já haviam chegado também ali pelo templo de Jerusalém. Agora, Jesus ele está terminando o seu ministério ali na Galileia e está indo em rumo agora a Jerusalém, ali por próximo do templo. Mas antes que ele vá para Jerusalém, ainda ele promove alguns feitos. E esses feitos vamos narrar, que número 1 da primeira unidade vai falar dos últimos feitos na Galileia. Faz referência ao versículo 51 do capítulo 9, que diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então Jesus, antes de ir para Jerusalém, ele envia os seus 12 discípulos com poder e autoridade para representá-lo ali pelas aldeias, pelas circunvizinhanças, ali em todos os lugares, para que ele viesse agora assistir aquelas pessoas ali que estavam abandonadas, que estavam ali largadas, que estavam ali esquecidas pela liderança do local. Agora eles iriam ali libertá-los, eles iriam ali agora curá-los, eles iriam fazer milagres e maravilhas. E após esse grande feito dos seus discípulos, e ao retornarem, promove os últimos feitos na região da Galileia, como a multiplicação de pães e peixes, que está lá no versículo 17, a transfiguração, que está ali no versículo 28 ao 36, também a cura de um jovem lunático, no versículo 37 ao 43, também o anúncio da sua morte e ressurreição ao terceiro dia, no versículo 22. Então esses foram os principais acontecimentos, entre vários outros ocorridos, que marcaram ali o término do ministério de Jesus na região da Galileia. Mas agora, antes de ele ir assunto ao céu, ele vai agora para Jerusalém. O número 2 da primeira unidade vai falar a respeito da grande comissão, fazendo referência ao versículo 1 do capítulo 10, que vai dizer assim: Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então Jesus agora ele vai partir para Jerusalém, mas antes que ele faça isso, ele manda na frente 70 homens, 70 dos seus seguidores. Muitos eram os seguidores de Jesus, e ele não tinha simplesmente os 12 discípulos, mas muitos dos seus seguidores, e aí ele seleciona 70 deles, ou algumas passagens dizem 72, mas ali ele manda de 2 em 2, ele que vai à frente aos lugares, aos vilarejos, anunciando, pregando, libertando, curando, tudo em nome de Jesus, e já vai preparando ali o caminho aonde Jesus vai passar. Então a missão de Jesus ela é uma missão árdua, Então ele já usa essa estratégia para que esses 70 já vá adiante e vá preparando agora o caminho. Essa alusão aí dos 70, ele vai se referir às 70 nações que Gênesis capítulo 10 vai mencionar. Assim como os 12 apóstolos, ele faz referência aos 12 filhos de Jacó, às 12 tribos. Mas a grande ênfase mesmo narrada ali pelo evangelista Lucas, essa passagem dos 70, essa comissão, é simplesmente narrada só no evangelho de Lucas. A grande ênfase é a expansão, o alcance agora da mensagem de Cristo, ao alcance agora do reino de Deus. Então esses 70 agora vai fazer com que o poder de alcance da mensagem seja muito maior, a propagação seja muito maior, até em detrimento dos 12 que foram enviados primeiro, mas agora os 70 têm esse poder de alcance muito maior. A palavra do Senhor, ela alcança, a palavra ela liberta, a palavra ela transforma, a palavra ele tem esse poder, ele é o poder de Deus para aquele que crê. E o número 3 da primeira unidade vai falar a respeito de trabalhadores da seara, fazendo referência ao versículo 2, capítulo 10, que diz assim:
ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então observemos que o chamado para ser um trabalhador é um ato honroso, é um ato digno, de muito privilégio para esse que tem esse chamado. Mas observemos que é um trabalho muito difícil, porque a palavra vai dizer que o campo ele é muito extenso, a quantidade de trabalho é grandioso, mas o número de trabalhadores é pequeno. Então ele diz assim, que rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Então quem deve rogar, quem deve orar, quem deve pedir ao Senhor da seara são os próprios trabalhadores. Eles não devem pedir para que mandem o trabalho, menos trabalho. Eles não devem pedir para que seja trabalhos leves ou fáceis. Não, a instrução é que orem, roguem para pedir mais trabalhadores. A seara ela é grande, poucos são os trabalhadores. Então rogue, peça, ore ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Então esse dever de orar, de pedir, de rogar é do trabalhador para que ele peça que novos trabalhadores, novos ajudadores venham e cooperem junto com ele. A segunda unidade vai mostrar que Jesus ele envia os 70 e vai mostrar os detalhes deste envio. Número 1 vai falar sobre a urgência e a dificuldade desta missão. E faz referência ao versículo 3 que diz assim: Ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Então a gente vai observar que agora Jesus ele vai enviar os 70 para ir à frente. Jesus ele está indo para a Jerusalém e ele manda os 70 para ele agora anunciando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, libertando os cativos, os oprimidos, das mãos de Satanás e também curando e libertando toda sorte de doença que encontrasse pela frente. Mas Jesus ele vai e dá algumas recomendações quanto a esse envio. A gente vai observar que esse envio, essa missão, ela é uma missão árdua, não é uma missão fácil, porque Jesus ele vai enviar esses 70 como cordeiro em meio aos lobos, em meio ali às feras. Então Jesus ele faz essa analogia, essa comparação para informar que essa missão não vai ser fácil. Ele vai enviar os 70 em meio aos lobos, não vai enviar os 70 aos lobos. Isso quer dizer que por onde eles andarem vai haver perigo. Eles irão encontrar dificuldades, hostilidade, irão encontrar pessoas ali que não iriam recebê-los bem. Mas por todos os lugares aonde eles passassem, a instrução era que primeiramente ele desse a paz seja convosco. E se ali tivesse alguém de paz, essa paz ia repousar sobre aquela pessoa, sobre aquele lar na qual os receberam. Mas se não houvesse ninguém ali que o recebesse bem, essa paz iria retornar agora a esse discípulo. Mas vejamos que Jesus ele dá uma orientação para que eles não levassem nenhuma bagagem, não levassem alforje, não levassem as sandálias, não levassem bolsa. Eles teriam que ir como eles estavam mesmo, e também que não cumprimentassem ninguém pelo caminho. Ou seja, a questão da bagagem era para que eles não se embaraçassem com nada, não viessem agora a ter dificuldade de estar carregando, estar com peso ou estar se embaraçando de alguma forma no decorrer aí dessa caminhada. E também para que não viesse cumprimentar ninguém pelo caminho, para que não viesse perder tempo com conversas, não perder tempo parando, para que não viessem desviar agora o objetivo. E o número 2 da segunda unidade vai falar a respeito da autoridade e atitude dos enviados. Fazendo missão, versículo 16 do capítulo 10, que diz assim: Quem vos der ouvido, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim rejeita.
Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então esses discípulos, eles são enviados por Cristo sem recurso próprio, mas Jesus, ele orienta como proceder, como que eles vão ser supridos ao longo dessa caminhada. Essa caminhada até Jerusalém não levaria alguns minutos, algumas horas, mas levaria alguns dias. E no decorrer dessa caminhada, ao longo do caminho, Jesus instrui que aonde eles chegassem, e primeira coisa que eles deveriam fazer é desejar a paz àquela casa, desejar a paz aos moradores daquela casa. E à medida que eles forem bem aceitos, a paz estará naquele lugar. Mas aquele que rejeitar os discípulos estaria rejeitando a Jesus. E rejeitando Jesus estará rejeitando o próprio Deus. Então esses discípulos, ao chegarem nessa casa e sendo bem acolhidos, ali eles ficariam, ali eles iriam comer daquilo que aquelas pessoas derem a ele. E à medida que eles estivessem ali instalados, não era para eles ficar saindo de casa em casa, mas que no momento que estivesse instalado, ali ele ficasse e também ali ele promovesse não só a paz, mas promovesse a cura, promovesse a libertação. Ali ele iria promover as bênçãos, de toda sorte de bênção para aquele lar. O número 3 da segunda unidade vai falar a respeito da missão cumprida com alegria, fazendo referência ali ao versículo 17, que diz assim: Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então agora os 70, eles cumprem a missão e retornam, eles regressam agora até a presença de Jesus. E ao chegar na presença de Jesus, eles estão ali felizes, eles estão alegres, porque cumpriram a missão com êxito. Não foi fácil, mas eles cumpriram a missão com êxito. E ali eles se pronunciam diante de Jesus, dizendo assim: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome, né? E claro que Jesus, ele estava ali feliz, estava alegre pelo acontecimento, pelo êxito da missão. Mas Jesus, antes de falar algum elogio, eles o adverte, né? Ele o adverte a todos lá, dizendo assim: ó, eu vi Satanás caindo do céu como raio, né? Então essa expressão vai dizer para que os discípulos não venham se ensoberbecerem, que não venham agora a ficar achando que são super crentes, são super, né, seres humanos super dotados, porque assim como Lúcifer, ele caiu, ele teve a sua queda porque ele se envaideceu, ele se ensoberbeceu, e a soberba, ela precede a queda. Então esse foi o pecado maior de Lúcifer ali, a soberba. Então ele caiu, e aí Jesus ele diz: olha, eu vi Satanás cair como um raio, né? E aí ele complementa a frase dizendo assim: olha, não fiquem alegres porque os demônios se submetem a vocês, é o meu nome, mas fiquem alegres, fiquem felizes, porque o nome de vocês estão arrolados ali no céu, porque o nome de vocês estão arrolados no livro da vida. Então, mesmo com êxito, mesmo com vitória, que fiquemos felizes, mas fiquemos mais felizes porque o nome já está ali no livro da vida, o nome já está arrolado no céu. E por outro lado, se o problema aparecer, se a vitória não vier e a dificuldade estiver batendo a porta, nós não venhamos ficar cabisbaixo, mas felizes também, porque o nosso nome está arrolado no céu, né? Por isso que vai dizer que o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Mas é nesse sentido, no sentido de que aconteça o que acontecer, estejamos da forma que estejamos, o nosso nome já está arrolado lá no céu, já está escrito no livro da vida. Então que nós venhamos ficar felizes por esse motivo. Então a terceira unidade vai tratar sobre o bom samaritano e a visita de Marta e Maria. O número 1 e o número 2, que vai falar sobre o bom samaritano, a gente vai fazer a leitura do versículo 29 e do versículo 34, que diz assim. Versículo 29.
Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Versículo 34. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então esse trecho que a gente está aí destacando vai mostrar justamente ali que quando Jesus estava andando e ali uma multidão cercava, uma multidão parava para ouvir Jesus, então chega até a presença de Jesus um intérprete da lei, um escriba, um doutor da lei, e tenta pegar Jesus em uma pergunta, e tenta colocar Jesus em uma situação, fazendo uma pergunta para Jesus, tentando provar Jesus. Então ele chega e pergunta a Jesus: Senhor, o que devemos fazer para herdar a vida eterna? Então percebes que é uma pergunta muito importante. Naquele tempo, esse assunto era assunto de debate nas rodas dos doutores da lei, nas rodas dos entendedores, dos sabedores da palavra, né? E agora esse homem se aproxima e faz essa pergunta tentando provar Jesus. Então Jesus responde agora a esse doutor da lei com uma outra pergunta. Ele diz assim: olha, o que está escrito na lei e como você interpreta? Né? Então Jesus ele sonda o coração, sabia da intenção. Ninguém vai conseguir pegar Jesus de surpresa, ninguém vai conseguir surpreender Jesus, porque ele é aquele que antes que a nossa boca fale algo, ele já sabe o que a gente vai dizer, né? Então ele faz essa pergunta agora ao intérprete da lei: o que está escrito na lei? Como tu interpretas? E agora esse intérprete da lei se volta para Jesus e diz assim: olha, está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, olha só, ele sabia, ele faz uma pergunta realmente a Jesus, querendo provar Jesus. Ele estava querendo agora, de alguma forma, ali colocar Jesus na frente daquelas pessoas, achando que Jesus não iria saber responder. E Jesus, quando retorna essa pergunta a ele responde e arranca elogios de Jesus. Jesus se volta para ele e diz assim: olha, muito bem, respondeste corretamente. Então Jesus elogia agora aquele homem. Depois do elogio de Jesus, ele diz assim: olha, faze isto e viverás. Então agora ele, querendo justificar-se de alguma forma, ele faz uma outra pergunta a Jesus. Ele diz assim: Senhor, quem é o meu próximo? Então depois dessa pergunta, Jesus ele conta uma parábola a este homem, a todas as pessoas que estavam ali, e geralmente os judeus que cercavam Jesus e estavam sempre tentando botar Jesus à prova. E Jesus começa agora a contar a parábola, diz assim: olha, certa feita um homem ia descendo uma determinada estrada, e agora alguns salteadores, ladrões, roubadores pegam esse homem, arrancam tudo que ele tem e deixam esse homem agora quase que morto, semi-morto, porque eles espancam esse homem e deixam ele à beira do caminho. E agora casualmente vai passando um sacerdote, olha aquela situação, olha aquele homem largado, quase morto à beira do caminho, e ele passa sem dar assistência. A palavra diz que ele vai dizer que ele passa de largo. E da mesma forma vem um levita e faz da mesma forma, passa distante, passa de largo e não auxilia, não dá ajuda, não estende a mão para aquele homem que está ali quase morto à beira do caminho. Mas agora vai passando um samaritano, e o samaritano, vendo aquela cena, ele para do seu transporte, ele desce e vai dar assistência agora a esse homem que está ali. E agora ele cuida desse homem, cuida dos seus ferimentos, coloca vinho, coloca azeite, coloca esse homem agora na sua cavalgadura, no seu transporte, leva até uma estalagem e lá ele dá uma ordem: olha, cuide desse homem.
E o que você gastar, não importe, empenhe, se dedique. E o que você gastar, quando eu voltar, eu venho e complemento esse recurso, eu vou pagar pelo aquilo que você gastou. E aí Jesus se volta agora para esse homem e diz assim, olha, quem pareceu ser o próximo desses três? Então observe que a pergunta que Jesus faz, na pergunta que Jesus faz, ele exclui aquele homem que está ali à beira do caminho. Ele exclui dessa pergunta aquele homem que está ali semi-morto. Ele coloca simplesmente, pergunta àquele doutor da lei, quem lhe parece o próximo desses três, né? Então, na nossa ótica, na nossa visão, quando a gente pensa, quando a gente vê assim, quem é o nosso próximo, quando a gente pensa em querer saber quem é o nosso próximo, a gente pensa que ele está se referindo ao necessitado, está se referindo ao que está caído, está se referindo àquele que está precisando de ajuda. Mas observe que Jesus ele exclui na pergunta. E ele diz assim, qual dos três pareceu ser o próximo? Então, o sentido que Jesus queria dar é que nós precisamos ser esse próximo. Nós precisamos ser esse que vamos nos aproximar e não passar de largo. Que nós vamos ser esse que vai agora estender a mão, que vai agora cuidar dos ferimentos, que vai agora empenhar recurso financeiro se necessário. Vai ser esse que vai empenhar tempo, porque aquele homem parou, deixou de ir para onde ia e colocou esse homem agora na sua cavalgadura e levou para uma estalagem. Ele empenhou, ele se dedicou, ele gastou tempo com isso, né? Então aqueles que deveriam fazer esse papel de representante de Deus nessa terra, o sumo sacerdote, o levita, passaram de longe, passaram de largo. E aquele menos provável, o samaritano, que era um homem, um discriminado, principalmente dos judeus, e ele está contando essa história para os judeus. Então você imagina o impacto que está dando aí para esses judeus, e principalmente para esse doutor da lei, que também era um judeu, que para eles, os samaritanos, eles estavam todos fadados a ir para o inferno, porque eles eram pessoas que não mereciam, né? E agora, observe que Lucas, o evangelista, ele traz esse olhar para essas pessoas discriminadas como os samaritanos, discriminadas como os cobradores de impostos, discriminados como as mulheres, discriminados ali como todas as outras pessoas que Lucas vem narrando. Então ele tem esse olhar para essas pessoas discriminadas, né? E Jesus ele faz essa pergunta, qual dos três lhe pareceu ser o próximo, né? Então que nós, na nossa atualidade, sejamos esse que vai estender a mão, sejamos esse que vai aí cuidar do necessitado, cuidar daquele que precisa, cuidar daquele que precisa de ajuda, que nós venhamos a gastar o nosso recurso, que nós venhamos gastar o nosso tempo, que nós venhamos gastar realmente aquilo que nós achamos que para nós seja precioso, para que possamos ajudar aquele que está ali necessitado. Que nós sejamos esse próximo, que nós venhamos nos aproximar, que nós venhamos chegar próximo, chegar junto e estender a mão e abençoar. Mas temos que observar que Jesus ele está respondendo a pergunta desse escriba, desse mestre, desse doutor da lei. Quem é o meu próximo? Então Jesus está respondendo especificamente essa pergunta. E aí a gente precisa ficar atento, você professor, você professora que vai ministrar essa lição, né? Você precisa fazer essa distinção, que ali Jesus ele está tentando mostrar quem é o próximo. Quem é o próximo dos três? Ele exclui o homem que está ali à beira do caminho semi-morto e que está precisando de ajuda. Mas observe que essa ação do samaritano é uma ação onde ele com um coração bondoso ele se aproxima. Esse homem com um coração cheio de amor, ele vai e cuida desse necessitado, né? Então a questão dele cuidar, na questão de ele estender a mão, a questão dele ser solidário,
Isso não quer dizer que ele está com o nome dele escrito no livro da vida, ou que ele esteja ali com o nome arrolado no céu e que a sua salvação viesse ser conquistada através deste ato, deste comportamento, desta atitude de simplesmente ajudar. Porque a salvação, segundo a palavra do Senhor, ela está em você reconhecer a Cristo como o seu Salvador. Quando você reconhece que Cristo morreu na cruz do Calvário, e aí você está com o passaporte, vamos dizer assim, você está com o nome arrolado ali no céu, com o nome escrito no livro da vida. E agora as atitudes de você estender a mão, as atitudes de você se aproximar, ser o próximo, ajudar o necessitado, ele é consequência dessa ação agora do Espírito Santo que vai estar fazendo morada dentro do seu coração, E não simplesmente ajudar, estender a mão, ser solidário e você vai estar garantindo agora a salvação, Porque a salvação ela não é conquistada pelas boas obras, segundo a palavra. A palavra vai dizer isso, Porque se a salvação fosse garantidas pelas boas obras, por simplesmente estender as mãos, por simplesmente ajudar, por simplesmente se aproximar e fazer a bondade ao próximo, nós não precisaríamos do Salvador. Mas todos nós precisamos de um Salvador. E Jesus é o Salvador. Ele é o Salvador, porque Ele pagou o preço que cada um de nós deveríamos pagar. E nós não tínhamos como pagar. Então Ele redimiu nossos pecados. Ele pagou a dívida lá na cruz do Calvário. E quando nós reconhecemos isso, sim, aí nosso nome está arrolado no céu, nosso nome está escrito no livro da vida e a salvação ela é garantida por esse reconhecimento de que nós precisamos de um Salvador e Jesus é esse Salvador. E o número 3 da terceira unidade vai falar a respeito da escolha de Maria e a escolha de Marta, fazendo referência ao versículo 42 que diz assim: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Então esse episódio de Maria e Marta, agora Jesus ele vai visitar, sai ali, vai para Jerusalém, nessa caminhada ele vai fazer uma visita aos seus amigos, ali, Marta, Maria, Lázaro. E quando chega na casa ali de Marta e Maria, você imagina aquela comitiva, os discípulos entrando, e eles ali sentados agora, então Marta, ela fica inquieta, está na cozinha preparando ali um almoço, preparando o lanche, preparando algo para eles comerem, enquanto que Maria está ali sentada ao pé do mestre. E Marta inquieta ali na cozinha, tentando fazer as coisas, preparar o que tinha que preparar, e ela fazendo isso de sozinha, e Maria aos pés do mestre, ouvindo ali os ensinamentos. E aí Marta agora se volta, chega tão inquieta que estava, interrompe ali o ensinamento, a conversa ali na sala e diz assim: mestre, o Senhor não te importas que Maria fique aí sem fazer nada, E ordene a ela que venha me ajudar. E aí Jesus, de forma calma e tranquila, se volta para Marta e responde: Marta, Marta, andas muito inquieta, anda muito aí agitada, E não há necessidade disso tudo. Maria escolheu a melhor parte e dela isso não vai ser tirado, Então, na nossa agitação do dia a dia, na nossa correria do dia a dia, nos preocupamos com muitas coisas, nos preocupamos em conquistar, em obter, em acumular, e esquecemos da melhor parte. Esquecemos de estar ali aos pés do mestre, de estar ali aprendendo mais com o mestre. Essa é a melhor parte. Já chegamos na nossa aplicação pessoal e diz assim:
O exemplo deixado por Jesus nos impulsiona a cumprir nossa missão de compartilhar o Evangelho com palavras e com atitudes, sem desistir, mesmo diante do que nos rejeitam. Que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo e nos guardando, e que as suas mãos que estão estendidas para nos proteger e nos abençoar, seja conosco, hoje e sempre. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.